Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para um tempo de oração, para um tempo de busca, para um tempo da gente renovar nossas forças em Deus. Todas as manhãs a gente está aqui buscando a Deus em família, se fortalecendo no Senhor e recebendo do Senhor o que Ele prometeu para nós, que a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Um bom dia para todos que estão aqui junto com a gente, um bom dia para a família 659, um bom dia, acabamos de passar o Natal, para aqueles que a gente ainda não se viu, um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe grandemente. Agora estamos aí próximos à última semana do ano, a gente vai ter esse tempo aí de transição, de ciclo, de ano, um tempo com certeza de reflexão para a gente também, um tempo de renovo no nosso coração, um tempo de direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia, vai colocando aí no comentário um bom dia, que Deus abençoe cada um de nós, nossas famílias, nossa casa. Estamos prestes a começar também o nosso devocional 2025, serão 365 dias de um encontro com Deus, em nome de Jesus. Nesses dias nós estamos falando sobre o Natal, nós estamos tendo a semana do Natal. Estou compartilhando essa semana especialmente ensinamentos sobre o tempo de Natal, sobre as passagens bíblicas que envolvem esse momento. A gente está lendo, compartilhando, buscando em Deus nesse tempo, também crescendo em Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Mas antes da gente ler a palavra, quero te convidar para a gente fazer uma oração juntos e nós orarmos juntos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quero entregar nas Tuas mãos agora a nossa vida, quero entregar agora nas Tuas mãos, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Que o Senhor, Pai amado, venha renovar agora as nossas forças, que o Senhor venha abençoar a nossa casa, abençoe a nossa família, Senhor. Nesse dia, Senhor Deus, guia os nossos passos. Senhor, fala ao nosso coração, pessoas que estão viajando, que o Senhor esteja protegendo, guardando a vida delas, pessoas que estão nas suas casas, Pai, que o Senhor esteja abençoando elas grandemente, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que têm enfrentado enfermidades sejam curadas pelo Senhor, causas, Pai amado, que são impossíveis aos nossos olhos, nós submetemos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, em gratidão. Nós estamos com o nosso coração grato ao Senhor. Nós consagramos o nosso dia a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos lá, vamos compartilhar o devocional com mais pessoas. Vem aqui, nessa setinha, compartilha aí o devocional com o máximo de pessoas possíveis. Opa, pegou a bagunça aqui. Estou arrumando, me mudei de casa aqui, meu querido, estou arrumando as coisas aqui ainda. Estamos ajeitando as coisas. Esses dias têm sido dias de bastante organização para a gente aqui. Graças a Deus, Tempo de bênção também, colocar as coisas no lugar. Vamos lá? Assim que você compartilhar, escreve aí nos comentários Jesus. Coloca aqui nos comentários, Jesus, assim que você compartilhar. Escreve aí nos comentários Jesus. E nós vamos ler um trecho da palavra. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. E aí Lucas capítulo 3, o versículo 4. Lucas capítulo 1, 80 e Lucas capítulo 3, versículo 4 e 5. Muito bem, eu vou falar sobre João Batista.
tá? Eu quero falar com você sobre João Batista, João o Batista, né? João o Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Vamos lá então. Diz assim, versículo 80 do capítulo 1. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Agora Lucas capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João Batista era primo de Jesus e ele ocupou um papel fundamental, um papel profético. Havia profecias sobre João Batista, também nasce de um milagre. A sua mãe não podia ter filhos. Nós lemos já, no comecinho da semana, lemos também uma passagem que envolvia eles. Não podia ter filhos. Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada, mas é dessa família que vem a vida de João Batista, que tem um papel fundamental. O papel de João Batista é preparar o caminho. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre a primeira vinda de Jesus, que foi o nascimento de Jesus, João Batista fez esse papel de preparação do coração daquelas pessoas que viveriam com Jesus. Da mesma forma, agora a igreja, nós temos o mesmo papel que João Batista desempenhou, mas agora para a segunda vinda de Jesus. Jesus retornará. Será segundo as profecias dizem, Jesus retornará, e retornará agora triunfante para buscar a sua igreja, a sua noiva. E a igreja tem o mesmo papel que João Batista tinha, agora de preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Não sei se você consegue me entender sobre isso, mas a igreja tem esse papel de preparação, esse papel profético. A igreja não é uma denominação, a igreja cristã, o povo de Deus tem esse papel. Por isso que nós constantemente, por que eu devo orar todos os dias? Não é só para pedir algo para Deus. Nós devemos buscar a Deus todos os dias, porque nós estamos preparando o caminho para o Senhor. A presença do Espírito Santo na vida da igreja é como se fosse esse grande mover que aconteceu no coração de João Batista, naquele local geográfico onde Jesus nasceu. Agora a igreja espalhada ao redor da terra está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, orando e compartilhando o Evangelho com os corações das pessoas que estão espalhadas sobre a terra, levando a palavra de salvação para todo aquele que precisa de fato se aproximar ainda do Senhor. E a palavra diz assim, que quando João Batista ainda pequeno, e aí fala, o menino crescia, é uma palavra muito parecida que fala sobre Jesus, Depois fala sobre Jesus também no capítulo 2 assim, e diz, que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então João Batista, ele estava em um crescimento físico, crescendo, ocupando o seu espaço, chegando no momento certo, mas ele estava também num crescimento no espírito. Então, para a igreja, para nós que estamos preparando o caminho do Senhor, que estamos preparando a segunda vinda de Jesus, o retorno de Jesus para buscar a igreja, nós precisamos crescer em espírito. A igreja precisa crescer.
em espírito. Isso é um crescimento necessário sobre a vida da igreja. A igreja precisa crescer em espírito. E para crescer em espírito, a gente tem que praticar algumas coisas. Eu selecionei aqui 3 características para a igreja. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando só de um local físico. Eu estou falando do povo de Deus, tá? Então a igreja, para crescer em espírito, tem 3 aspectos muito importantes. Tem vários, mas 3 muito importantes. O primeiro deles é a vida devocional. João Batista estava no deserto. Então João Batista, a Bíblia fala que ele está crescendo no deserto. Depois, sobre Jesus, vai falar semelhante. A gente pode até fazer um devocional sobre o texto que fala sobre Jesus. Capítulo 2, versículo 52. Diz aqui: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus já não cresceu no deserto. É diante de Deus e diante dos homens. Ele ia crescendo. Agora, João Batista, de uma maneira peculiar, ele vai para o deserto. O pai dele era como se fosse vamos dar um exemplo aqui, usando o exemplo de hoje, era como se fosse um pastor, era um sacerdote. A família de João Batista era sacerdotal. E João Batista, com certeza, ocuparia um papel sacerdotal também em Israel. Mas em vez de ficar no templo, João Batista vai para o deserto. João Batista vai para o lugar deserto. E lá no deserto, ali, ele cresceu em espírito. Se você também está enfrentando um deserto, esse deserto não pode ser só para você um tempo em que você está passando sofrimento. Um tempo de sofrimento. Eu sei que o deserto é um tempo de sofrimento, é um tempo de escassez, mas não pode ser só isso. Você precisa tirar desse deserto o seu período também de crescimento em espírito. Crescimento em espírito. Alguém coloca, eu esqueci de marcar aqui, alguém coloca para nós aqui Lucas capítulo 1, versículo 80. E Lucas capítulo 3, do 4 ao 5. Esse é o nosso texto de hoje. Então, no deserto não pode ser só um local de sofrimento, tem que ser um local de crescimento. Nós temos que transformar o deserto num local de crescimento. E João Batista está lá crescendo e se fortalecendo. Crescendo e se fortalecendo, está no deserto. E ele está ocupando, preparando-se para se tornar público em Israel. Vai chegar um momento em que ele vai ser conhecido, ele vai começar a pregar, e as pessoas vão no deserto ouvi-lo. As pessoas vão ir no deserto para poder ouvi-lo. Opa, está errado aqui. Lucas 1, 80 e Lucas 3, do 4 ao 5. Então, 3 características nesse período para a gente poder, como igreja, a gente poder crescer. Usando o exemplo aqui de João Batista. Primeira característica, a vida devocional. A vida devocional consiste em dois principais pilares, a palavra e a oração. Então, o que nós precisamos para uma vida devocional? Palavra e oração. É isso que nós precisamos. Eu estou aqui, por exemplo, ao vivo, compartilhando com você um período devocional. Nós estamos orando no tempo de palavra. Estou comentando aqui o texto bíblico, mas o essencial é palavra e oração. Aqui é só um devocional direcionado. Estou direcionando você no devocional. Isso não substitui o seu tempo sozinho com Deus. Uma outra forma, aí várias pessoas
conseguiram adquirir, que é o devocional por escrito. Nós vamos fazer uma parceria. Então vai o devocional ao vivo, eu vou fazer o devocional ao vivo ano que vem, usando o material escrito, então uma coisa colaborando com a outra, mas o essencial disso é a palavra e a oração. Lá no devocional, quem já recebeu, viu que tem parte para nós colocarmos propósitos de oração, viu que tem momentos para a gente colocar objetivos da nossa vida, para fazer anotações. Tem lá uma sugestão de texto, de leitura, um versículo 2 daquele dia. Tem também uma leitura bíblica anual, nós vamos ler um pouco mais da Bíblia, normalmente relacionado àquele tema. Então isso é vida devocional. A igreja, quando tem uma vida devocional, ela não cresce somente para cima, no sentido de conhecimento, do que as pessoas estão vendo você conhecer. Ela cresce em raízes para baixo, assim como uma árvore grande que cresce para cima, mas ela tem uma profundidade também que mantém ela firme, que mantém ela de pé. Estão conseguindo me entender? Quem chegou aí, bom dia para você. Vamos compartilhar o devocional com mais pessoas. Manda aí para seus amigos. Abençoa a vida de alguém em nome de Jesus. Outra característica dessa igreja que está preparando o caminho, que está crescendo no Espírito e preparando o caminho para a vinda de Jesus. Essa igreja, ela cultua, ela tem culto, ela adora a Deus, ela adora como igreja. E aí é um ponto diferente, é um ponto totalmente diferente, porque um devocional, por exemplo, normalmente ele é feito, a gente está fazendo ele coletivo e ele é feito também individual. Isso é um momento de intimidade. Só que o culto a Deus, ele é um culto, ele é 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Esse é o culto. E o culto, Hebreus vai dizer, não deixe de congregar como é costume de alguns. Ou seja, essa importância de se juntar à igreja para a gente buscar Deus junto, para a gente adorá-lo, para a gente ler a palavra, para a gente testemunhar os feitos dele, para a gente orar uns pelos outros. Esse é o culto. Então esse momento de culto, nesse momento a igreja está se unindo. Tem algo que acontece espiritualmente somente quando a igreja está reunida em oração. Tem algo que acontece espiritualmente somente quando a igreja está reunida em oração. Tem coisas que não acontecem, tem coisas que estão reservadas a acontecer naquele momento do culto. Quem determina isso? Deus. E é lógico, no nosso caso, nós temos toda a liberdade de se reunir na igreja, de louvar, de adorar, de cantar ao Senhor, de testemunhar, de orar uns com os outros, de receber uma palavra de Deus naquele lugar. Então, esse é o culto. O culto é importante para uma igreja que quer crescer no Espírito, para pessoas que querem crescer no Espírito como João Batista crescia. E por fim, aquele que prepara o caminho tem que crescer no Espírito, e para crescer no Espírito nós precisamos orar no secreto. Então, além de você cultuar como igreja, você que está aqui, é importantíssimo você cultuar como igreja. Além disso, se reunir como família da fé, que nem um exemplo, a maioria das igrejas tem esse costume. Também está chegando ano novo, na virada do ano, aquele horário que vira o ano, muitos se reúnem para poder passar aquela virada de horário juntos, orando como igreja. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso, desde a minha conversão. Quase todos os anos fiz isso.
fizemos isso, orando, buscando a Deus. Só que não é só ir no culto da virada, por exemplo, e depois o restante do ano não ir no culto, não cultuar. Tem que cultuar todas as semanas, se juntar como igreja. E aí o terceiro aspecto, que é a oração no secreto. João Batista, ele está no deserto. E João Batista, ele está orando no secreto. Jesus também passou por um deserto. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, orando no secreto, antes de se revelar a Israel. Então, quando nós estamos aqui, eu preciso lembrar você que o seu momento de oração no secreto é importante. Então, a gente vai orar junto agora, né? Daqui a pouquinho a gente vai orar pelos pedidos uns dos outros, mas o seu tempo de oração, fechar a porta do teu quarto, falar com Deus, abrir teu coração para o Senhor, interceder, ir para a tua igreja, lá de repente tem um local de oração, você vai lá, está lá você e Deus orando, uma caminhada de oração de repente na sua cidade, uma caminhada de oração pela cidade, você e Deus, o seu tempo com Deus aí sentado de repente na varanda da sua casa, no sofá da sua casa. Então, o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, nada substitui o seu tempo sozinho com Deus. Esse tempo é essencial. João Batista é o exemplo disso, que ele estava no deserto crescendo e se fortalecendo no Espírito. Então, para que nós cresçamos e se fortaleçamos no Espírito, nós precisamos ter um tempo de oração no secreto. Quantas coisas são resolvidas com Deus no deserto? Quantas coisas são resolvidas com Deus no nosso momento de oração no secreto? Quantas coisas que são resolvidas com Deus no nosso tempo de oração individual. Então eu preciso lembrar você disso. Então são 3 pontos de uma igreja que cresce no Espírito, que está preparando a segunda vinda de Jesus. Para quem chegou depois, nós estamos falando de João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, e hoje a igreja ocupa o papel de João Batista e também está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que o dia se aproxima e a igreja tem esse papel profético de preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Com isso, nós precisamos ter vida devocional, nós precisamos cultuar, nós precisamos orar no secreto. Tudo isso é interno, mas tudo isso tem o objetivo de refletir externamente. O maior propósito da igreja não está dentro dela. O maior propósito da igreja está fora dela. Então a igreja está se fortalecendo no Espírito para que ela possa manifestar a glória de Deus aí no mundo, externamente, ganhando vidas para Cristo, levando pessoas a conhecer Cristo. Amém, meus queridos? Então nós vamos orar agora juntos. Vamos orar pelos seus pedidos de oração. Vi a dona Dilce pedindo oração e pela sua consulta, né, no cardiologista. Se mais alguém tem algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários. Nós vamos orar junto com você. Coloca aí nos comentários, nós vamos orar junto com você. Em nome de Jesus. Vamos orar hoje, quinta-feira, um dia abençoado, hein? Abençoado por Deus. A dona Wanda, né, Cleo? Vamos orar pela dona Wanda, vida profissional. Isso. Está chegando o tempo de nós estabelecermos nossos propósitos de oração para 2025, hein? Então, já esteja pedindo para o Senhor colocar propósitos no seu coração. Causas que estão na justiça, temos orado bastante por causas que estão na justiça.
gravidez, né? Pessoas que querem engravidar, oração pela família. E aqui, a dinâmica de oração é assim: eu vou orar pelos pedidos, mas aqui nós temos muitos intercessores, muitos irmãos aqui, irmãs, são intercessores. Então você vai escolher um desses pedidos também e você vai interceder comigo. Tem uma graça de Deus, quando a gente ora pelo nosso irmão, Deus retorna a bênção sobre nós. Então olha aí, vários pedidos de oração por cura, pela família, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão internadas, pessoas que estão enfrentando tempos difíceis financeiros. Nós vamos orar e vamos pedir a graça de Deus, em nome de Jesus. Isso aí, família, vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento de oração, Senhor, consagrar a Ti, Senhor Deus, a vida de cada família que está aqui, cada família que está aqui nesse momento. Deus, eu quero clamar pela Tua graça sobre a vida deles. Toda depressão, eu quero, em nome de Jesus, repreender toda depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu quero declarar um tempo de bênçãos agora sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida das Suas filhas. Eu quero abençoar agora, Senhor Deus, a casa das pessoas que estão aqui. Quero pedir ao Senhor um renovo sobre essas vidas. Quero pedir ao Senhor, Pai querido, que esteja abençoando essas situações que estão na justiça. Senhor, venha abençoar a vida do Teu povo agora. Senhor, pessoas que estão enfrentando também enfermidades, eu quero pedir ao Senhor que fortaleça essas vidas, que traga cura sobre elas, as abençoe, Deus, em nome de Jesus. Casamentos, Pai, quero pedir a Tua bênção sobre casamentos, que o Senhor fortaleça os relacionamentos, os pais, os filhos, que o Senhor estenda as Tuas mãos agora sobre a nossa vida financeira, nos faça prosperar, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha sobre nós nesse momento, é o que nós te pedimos para a honra e glória do Teu nome. Essa semana de Natal, Senhor, que a Tua presença esteja sobre a nossa casa. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas, entregamos a Ti o nosso dia. Senhor, cada coisa que vamos viver, passar, as pessoas estão retornando hoje para o trabalho, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. As pessoas que estão em descanso na sua casa, que o Senhor venha trazer um renovo sobre as suas vidas. Que o Senhor esteja abençoando também aqueles que estão em viagem, aqueles que estão pegando uma estrada, que estão viajando. Que o Senhor esteja protegendo a vida deles agora, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nossa família, é o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus queridos. Um bom dia então para vocês. Amanhã a gente se vê aqui 6h59 da manhã. Vai lá, pega lá, chama uma pessoa a mais para estar com a gente. Me ajuda aí a lembrar as pessoas que fazem parte já da família também, que a família 659 retornou, já estão funcionando, e chama novas pessoas também para começar 2025 junto com a gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.